Boa noite para você que está chegando aqui no nosso Instagram. Vamos iniciar hoje mais uma live de esquenta aqui para o nosso preparativo, né, do curso da Metafísica da Prosperidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que chegou aqui agora. Quem estiver chegando aí, pessoal da minha turminha, que já está me acompanhando há um tempo, diz aí se está me ouvindo bem, se está tudo certinho. Deixa eu só ajustar aqui que eu acho, eu tô com medo. Não, agora deu certo. Boa noite, pessoal. Quem tá chegando aí, dá um oi para eu saber que vocês estão me ouvindo, que tá tudo certinho. E coisa boa. Eu vou dando um tempinho, tá, gente, pro Instagram notificar o pessoal. E hoje eu consegui avisar lá no grupo do Instagram. E isso é muito bom, porque a gente tá sempre na correria. Tudo bem? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Olá, Cris, seja bem-vinda. Simone também, boa noite, pessoal. Boa noite, Emília, minha galera aí toda, pessoal da Academia Espiritual. Tão bom estar aqui com vocês. Muito bom que vocês estão me ouvindo. Hoje, gente, é um dia, assim, muito especial. Boa noite, Nádia. Boa noite, Maria Barbosa, Flor. Boa noite, Eliana, querida. Tá comigo desde o começo, né? Coisa boa. Eleni, eu acho que é Renata, né? Se eu não estiver enganada. Então, gente, vamos lá, né? Vamos ao nosso estudo aqui de hoje. E aí, né? Eu ainda não respondi as mensagens que vocês postaram, né? Que assim, fizeram perguntas hoje, eu ainda não respondi, vou responder, tá, gente? Hoje a gente tem 2 lives na sequência, já vou falar agora, vou falar depois, tá? No finalzinho também. A gente vai ter essa live aqui do nosso esquenta e eu fui convidada lá pelo Paulo Castilho para fazer uma live com ele lá no YouTube, mas eu vou colocar aqui, você vai arrastar para cima aqui no Stories, tá? Você vai arrastar para cima e você vai assistir lá no link dele, né? Lá no YouTube dele. Eu vou até procurar lá o canal e vou colocar o link aqui para você entrar ao vivo. Vou até pedir para ele me passar o link para o pessoal assistir, entrar direto na live, né? Vai ser bem legal essa conversa. A gente lá no YouTube a gente vai conversar sobre consciência e espiritualidade, um tema bastante abrangente, mas vai ser um bate-papo bem legal, tirando dúvidas e assim vai. E aqui hoje a gente está falando do tema abundância, porém sob a ótica de um autor, um novo autor, talvez aí um autor que seja desconhecido para a maioria aqui, para os meus alunos da mentoria metafísica não, mas o Thomas Trowbridge, não é o nome dele, e ele traz assim, como eu falei ontem, o conteúdo dele é um pouco intenso, profundo, e eu peguei um trecho que está conectado a essa história da abundância para a gente conseguir fazer essa conexão de uma maneira mais simples, e vocês vão entender que é tão simples. Vocês param e falam, gente, era só isso, Ale, era só isso. Simplicidade faz parte da espiritualidade, tá, gente? Complexidade é coisa do ego. Lembrem-se disso. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Boa noite aí para quem tá chegando. Tô vendo aí um monte de gente nova. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E a gente tem aqui esse desafio, né, de falar sobre espiritualidade, sobre a ótica da metafísica, que é uma ciência espiritual, né? Então vamos lá? Deixa eu pegar aqui a nossa figurinha com o nosso tema. A imagem tá distorcida, gente? Tá ruim aí? Para alguém mais a imagem tá distorcida? Respondam aí pra mim. Deixa eu voltar aqui pra minha imagem. A imagem tá ruim? Senão vocês não vão conseguir ler. A imagem tá ruim, gente? Tá ótima? Ok. Então pode ser internet, tá, Milka? Quem tiver com a imagem ruim, pode ser internet, a sua internet. Talvez você tenha ou ficar pertinho do modem ou dar uma saidinha e volta para ver se melhora. Beleza. A imagem tá distorcida, gente? Sério? Ó, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Ah, que bom, já comprou o livro, né? A imagem tá ótima. Ok. Eu não sei se eu consigo conferir. Peraí, gente, senão eu vou...
qual internet que eu tô. Não está nítida? Ok, pessoal, vê se vocês saem e entram novamente, porque aqui pra mim tá aparecendo normal, a internet aqui tá tudo ok, pessoal que tá falando que tá tudo bem. Bom. Melhorou, gente? Ok, tá bom. Pode ser porque tava distante? Bom, coisas da internet, né? Coisas do nosso... Beleza, então vamos lá, vamos começar. Se ficar ruim de novo, avisa aí, tá, gente? O importante aqui é vocês lerem aqui esse conteúdo, né? E a gente vai falar aqui sobre a abundância. Esse autor, que é o Thomas Troward, Thomas Troward. Ele é um metafísico também, que ele tem alguns livros muito interessantes, a história dele também é muito legal. Vocês podem encontrar coisas sobre ele na internet, tá? E talvez, se derem muita sorte, vão encontrar alguns livros dele também em sebo, em PDF. Vale a pena, tá, gente? Mas vale a pena para quem já é estudante de metafísica, vale a pena para quem já tem ali as chaves de entendimento, porque senão você vai olhar o livro e vai dizer assim, não estou entendendo nada, ler, como que pode, né? Porque ele é um pouco complexo, porque ele traz, ele traz um conteúdo baseando-se em princípios, né? Princípios metafísicos, princípios espirituais, que se você não conhecer, você vai ter bastante dificuldade. Mas aqui eu procurei simplificar ao máximo, extraindo para esse tema de hoje, né? Sobre a abundância dentro da visão dele, algo que você pode praticar hoje, né? Algo que você já vai entender a dinâmica das coisas. Porque não é muito mais fácil você jogar um jogo quando você conhece bem as regras? Claro, né, gente? Alguém já tentou jogar xadrez sem conhecer? Não dá, né? Você tem que saber ali como que as peças se movimentam para conseguir jogar. Então a vida é assim. E dentro desse universo, né, espiritual, dentro dessa visão espiritual, a gente precisa entender como as coisas funcionam. E entendendo como as coisas funcionam, que não é físico, entendam, o físico é apenas uma resposta, um efeito de algo muito maior, né? A consciência, o espírito, é que, à medida que eles movimentam e interagem e se alinham, é que vão começar a trazer efeitos no físico. Então entenda, tudo que está acontecendo no físico, no seu mundo físico, no mundo real, né? Nesse mundo que você toca, nesse mundo dos 5 sentidos, é apenas reflexo de pensamentos, de sentimentos, daquilo que você acredita, daquilo que você mantém vivo e nutre na sua consciência. Então vamos começar. Tá? Ele aqui começa o seguinte: compreenda o espírito da abundância. E aí eu coloquei alguns itens aqui para a gente conseguir entender isso melhor, né? Então, o poder criador em nós é ilimitado. O que significa isso, Alessandra? Eu posso criar coisas, entenda. Vamos traduzir, vamos destrinchar essa ideia aqui na nossa live. O que significa o poder criador em nós? Quando nós fomos criados, imagem e semelhança do Criador. O que é a imagem e semelhança do Criador? Não é a forma física. Não é essa aparência física. Até porque se você usar isso como parâmetro, você vai surtar. Por quê? Nós somos diferentes fisicamente, né? Tem negros, tem brancos, amarelos, tem pardos, tem avermelhados, né? A gente tem variações de cores, de raças. Então, em qual dessas você vai dizer, não, Deus tem essa forma aí? Entende que limitar o ilimitado? É impossível, você vai bugar. E é o que a maioria, né, das pessoas tenta fazer e acaba se atrapalhando todo. Então, quando a gente pensa em imagem e semelhança do Criador, nós estamos falando de um conteúdo invisível. Um conteúdo invisível, um conteúdo ilimitado. Qual é o nosso conteúdo invisível e ilimitado? Alguém consegue? Sim, minhas alunas aí não podem dar cola, hein? Qual é o conteúdo invisível e ilimitado que nós temos? A nossa consciência, o nosso espírito. A sua e a minha consciência podem transcender esse corpo, essa limitação corpórea,
e passear o universo fora. Se você estudar a história de alguns cientistas, por exemplo, né, que descobriram sistemas, estrelas e tudo mais, vocês já ouviram como é que isso acontecia? Já prestaram atenção em como que eles faziam essas descobertas? Muitos inventores também. Eles às vezes sonhavam, ou estavam lá tomando banho e de repente falavam assim, eu vou apontar o meu telescópio para aquela área do céu. E ali eles começavam a encontrar coisas, né? Novos planetas, constelações, coisas curiosas, né? Coisas que respondiam nossas questões, né? Aqui na Terra, na nossa origem, enfim. Invenções vinham desse universo infinito dentro de nós. Então, quando você entende esse contexto, que é só um pouquinho do que a gente pode explorar aqui agora por conta do tempo, você vai começar a entender que o poder criador em nós é ilimitado. Porque nós podemos acessar por essa natureza que nós trazemos, por essa natureza infinita, essa natureza espiritual que é infinita, nós podemos acessar o campo infinito de possibilidades. Nós podemos acessar o mundo das ideias, como chamava Platão. Tudo já está criado, a gente viu isso, né? Tudo já está criado. Se tudo já está criado, então eu preciso acessar. E eu tenho como acessar, Alessandra? Tem, claro que tem. Você foi projetado para acessar, para interagir com esse campo. A gente viu isso nos pensamentos dos autores dos dias anteriores. Nós fomos projetados para ter esse relacionamento, para ter essa interação com esse infinito. Então, a primeira coisa que você precisa compreender dentro do espírito, né, dentro dessa visão do espírito da abundância, segundo o autor aqui, é que você, né, o poder criador em você, em mim, ele é infinito, ele é ilimitado. Então, isso está acessível a você porque você foi projetado para acessá-lo, entendeu? É por aí, começa a pensar dessa forma. Segunda coisa, você precisa se abastecer no infinito. Veja, não é se abastecer do infinito, é se abastecer no infinito. O que isso significa? Que esse infinito está dentro de você, está em você, e você se abastece nesse infinito. Ou seja, você está imerso também nesse infinito, você está nessa interação. É nele que você vai buscar. É nele que você se nutre, é nele que você se acolhe, é nele que você mergulha nesse campo de ideias, nas soluções, é nele que você melhora a sua frequência vibracional. Por que Cristo dizia, por exemplo, o Pai em mim é que faz todas as obras? Já parou para pensar nisso? Por que ele dizia isso? O Pai que está em mim faz todas as obras. E se a gente substituir a palavra Pai pelo o infinito que está em mim, é que faz todas as obras. Vai fazer sentido melhor para você? O infinito em mim é que faz as obras. Mas como que eu sei desse infinito em mim se eu não interajo com ele? Se eu estou lá no campo do ego, sofrendo e sendo enganado pelos 5 sentidos, pelas coisas que o dia a dia vai me trazendo, as rotinas, os problemas. Se eu não me abasteço no infinito, eu não posso dizer que esse infinito é que faz as obras. Se eu estou me abastecendo pelo que os meus 5 sentidos me dizem sobre a realidade que eu estou vivendo, eu não estou me nutrindo nesse infinito. Eu não posso dizer que o infinito faz as obras na minha vida. Entende? Essas duas coisas são muito importantes. Os 2 primeiros pontos aqui são muito importantes para você começar nesse processo de compreender o espírito de abundância. Então ele fala aqui, mas o verdadeiro poder não é o seu poder criativo, é o poder criador do espírito. É aquela frase do Cristo que a gente acabou de falar. O Pai que está em mim é que faz as obras. Não é porque você alcança as coisas, não é porque você realiza o que você pensa, não é porque você deseja algo e aquilo imediatamente é conquistado, que você é poderoso. A gente já falou isso em algumas lives aí, né? A gente falou nas lives lá quando a gente falou do segredo, eu falei muito sobre isso. Não é a sua mente que é poderosa.
É o poder que está, o poder espiritual que tem dentro de você, que é você, está em você, é que faz as obras, é que é poderoso. Só que você só vai acessar esse poder quando você tiver essa interação com ele, essa interação consciente. Se não tem essa interação consciente, tá? Como que você vai acessar esse poder? Como que você vai dizer que as coisas estão fluindo para você? Você deseja que elas fluam, mas elas estão travadas. Você se sente travado. Você trabalha e não vê resultado. Você faz as suas meditações com muita dificuldade, com muito esforço, né? Você faz as suas meditações com muito esforço. E aí você tem a dificuldade de fazer, não vê resultado, não tem melhoria e fica naquela... Eu falo que fica enxugando gelo na meditação, né? Porque você acaba não colhendo resultados. Mas por que isso está acontecendo? Porque você não está interagindo da maneira correta com o infinito que lhe habita. O infinito que está em você. Você não está se abastecendo nesse infinito. Você está buscando abastecimento fora. E aí é onde, né, muita gente fica com apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, apego aos relacionamentos. E esse apego é o que há de condenável, vamos dizer assim, em relação à riqueza, em relação à abundância em todos os aspectos. E a gente vai ver isso com muita profundidade lá no curso de Metafísica da Prosperidade, que vai acontecer entre os dias 26 e 30, é gratuito para todo mundo ver. Aqui a gente está só passando, ouvindo aí o que esses autores falam. E a gente vai ver muita coisa com muito mais profundidade no nosso trabalho, que vai acontecer semana que vem, tá? Então vamos ver aqui outra figurinha, né? Outro item aqui da nossa... Lembrando, gente, que essas figurinhas eu deixo tudo no meu stories depois, de você printar e guardar para você de vez em quando ler e lembrar do que a gente está conversando aqui. Isso ajuda muito na sua fixação e nutrição, né? Nutrição da sua mente. Então vamos lá, ó. Identifique-se com o espírito da abundância. Entre no espírito da riqueza, que é o movimento e circulação, que é movimento e circulação. O que isso quer dizer? O autor, ele aqui nesse trecho, ele está falando sobre que todo esse, quando você entra nesse entendimento do espírito da abundância, não é algo estático, não é algo que está parado, é algo que precisa ser colocado em movimento. Se você se move em direção à relação, né, com esse espírito, com esse infinito, algo já começa a acontecer dentro de você e você vai começando a ver alguns movimentos, alguns resultados, algumas sincronicidades fora, né? Nesse plano mais material. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, quando você começa a fazer esse movimento, você está movimentando essa energia, tá? Você está começando a movimentar essa energia na sua vida. E ele fala assim, não é só uma questão de dar coisas, não é só uma questão de falar coisas, tá? É uma questão de você ter consciência de que você tem algo a entregar. É você ter consciência que você precisa sim se mover, você precisa sim entrar em movimento, você precisa sim entrar em ação. E esse entrar em ação vem não só com práticas meditativas, não vem só com orações, né, da forma como a gente viu ontem. Não é só isso. É muito mais de fazer pelo outro. E o autor, ele traz algumas... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei como parar esse comentário, que eu podia abrir depois, né? Eu tenho que testar, né, gente? Ah, encontrei. Pronto. Daqui a pouco eu ligo os comentários, tá bom, gente? Porque fica, né, o movimento mesmo. Então, vamos lá. Não é esse movimento da riqueza, quer dizer, quando você entra no espírito da riqueza, nesse espírito da abundância, é um eterno dar-se, é uma eterna graça, tá? É um eterno desapegar-se também. E esse movimento que vai circulando, ele começa interior, ele vai se expandindo ao exterior e as coisas vão fluindo cada vez mais para você, tá? Cada vez mais as coisas vão fluindo para você. E na próxima figurinha a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito disso. Olha,
tem um modo abundante de pensar. Cultive o sentimento de que possui todos os tipos de riqueza que pode conceder aos outros. Presta atenção no finalzinho dessa frase. Isso é movimento. Ele fala assim, não pense que por você não ter dinheiro para doar às pessoas ou não poder ajudar as pessoas nesse momento, nessa condição, nesse plano, né, nesse mundo material, talvez você não tenha ainda como fazer, porque você acha, né, que não tem como fazer, porque você talvez esteja sem dinheiro. Mas ele diz assim, há outras coisas, há outras formas de você fazer esse espírito da abundância, né, se mobilizar, se movimentar dentro de você. Então ele fala assim, pense em todos os tipos de riqueza, inunda a sua mente com sentimento e pensamentos, com todo tipo. Ele fala, cultive com todo tipo de riqueza que você pode conceder aos outros. Quais são as riquezas que você que está aí assistindo pode conceder a outras pessoas? Por exemplo, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Semana que vem eu vou dar um curso inteiro que ele é exclusivo para a Academia Espiritual. E esse curso ele é exclusivo dos alunos da Academia Espiritual. Eles pagaram por esse curso. E ele vai ser todo gravado e eu vou deixar que as pessoas assistam esse curso gratuitamente. Eu estou colocando a energia em circulação, em movimento. Ah, Alessandra, mas algumas pessoas talvez não possam adquirir o curso, mas elas têm a chance de assistir o curso, mesmo que não tenham dinheiro. É a minha contribuição, é o meu movimento. Por quê? Porque eu acho que conhecimento é para estar acessível a todas as pessoas. Mas entenda que alunos já pagaram por esse curso. Isso é o meu trabalho. Essa é a minha contribuição para você. A gente está aqui fazendo essa live, ouvindo tudo isso, aprendendo tudo isso, né? Eu trabalho dentro da metafísica há bastante tempo e para mim é uma alegria poder estar contribuindo com você, com o seu entendimento, com o seu despertar, com a sua transformação. Isso para mim é fantástico. Então olha que interessante se você começar a pensar dessa forma. Você nutrir a sua mente, trazer sentimentos, cultivar o sentimento de que você possui todos os tipos de riqueza. Que tipos de riquezas poderiam ser? Dinheiro? Não, não é só dinheiro. Dinheiro é apenas uma parte. Dinheiro é apenas uma consequência. Quais são os tipos de riqueza que você pode conceder às outras pessoas? O que você sabe? O que você é capaz de fazer? O que você pode ensinar? O que você pode dar às pessoas e conceder às pessoas? Isso aqui, gente, é uma regra de ouro. A gente pensa que é uma bobagem, mas parem para refletir. Façam essa pergunta. O que você tem de riqueza que possa ser concedido às outras pessoas? Nutra o sentimento. Sim, eu posso nutrir a vida das pessoas. Eu posso mudar ou ajudar as pessoas. Eu posso, através do meu trabalho, levar alegria às pessoas. Pense no que você pode fazer que represente esse movimento do espírito da riqueza que pode ser concedido às pessoas. Gente, isso é muito, muito forte. Isso é uma prática maravilhosa e muito forte. Tá? Então, a gente vai agora para a próxima, para essa nossa figurinha aqui, ó. E aqui é uma fórmula. É uma fórmula que eu acho que vai, assim, conectar muita coisa dentro da tua consciência, do teu coração. Olha que lindo. Riqueza espiritual é igual ao fluxo espiritual. E como que eu conheço o fluxo espiritual? Se eu reconheço a minha identidade espiritual. Se eu reconheço o meu relacionamento com o infinito que me habita. Se eu tenho reconhecimento de quem eu sou espiritualmente, identidade espiritual. Se eu tenho consciência de como eu me relaciono com o infinito que me habita, eu estou no fluxo, eu entro no fluxo. E aí eu preciso ter a riqueza intelectual. O que é a riqueza intelectual? Eu preciso nutrir a minha mente. É a história do transformai-vos pela renovação da sua mente. A riqueza intelectual, ela vai trazer para você clareza. O que é essa riqueza intelectual? Não é apenas conhecimento que você adquire em livros, em cursos, não é só isso.
Aqui na riqueza intelectual a gente tem a união de duas coisas. O conhecimento com a prática e o sentimento, que precisa nutrir o seu intelecto. O seu sentimento, ele precisa trazer a você clareza. Imagina o seguinte, você é ultra mega ansioso e preocupado ou medroso. Ok? Você está aflito com alguma coisa. E aí você vai pegar um texto de um autor espiritual ou até a Bíblia. Você vai ler ali aquele conteúdo, aquilo não vai tocar em nada a sua vida. Sabe aquela coisa de você estar lendo o livro, já passou 10 páginas, você não lembra nenhuma frase que você leu? Você só leu para constar? Isso acontece porque você está emocionalmente travado. Então a riqueza intelectual que leva à clareza, ela precisa andar de braço dado, juntinho com a questão emocional. Os sentimentos precisam estar apaziguados. É o estado de paz que faz com que você pegue o que você já leu e consiga praticar e experimentar esse estado. A clareza, né? A visão, ela fica mais clara. E aí quando você une os dois, a riqueza espiritual com essa riqueza intelectual, você une as duas coisas, o resultado disso é a riqueza material. Então presta atenção, vamos pensar aqui comigo, que essa fórmula é maravilhosa, né? Se você não está prosperando materialmente, ou financeiramente, ou as coisas para você são difíceis, entenda, gente, eu não sei o que é riqueza para você. Pode ser que riqueza para você seja lá a conta, né, cheia de dinheiro. Mas pode ser que riqueza para você é ter saúde, é ter as pessoas da sua família seguras, é estar morando num lugar tranquilo, calmo, seguro. Talvez seja um emprego, né, que você vê possibilidade de crescimento, talvez isso seja riqueza para você. Ou até mesmo ter um emprego, talvez você não tenha um emprego. Talvez seja você ter muitos clientes, ou poucos clientes, ou melhores clientes. Eu não sei o que é riqueza para você. Seja lá o que for, pensa no seguinte, se isso não está acontecendo para você, ou está havendo falha, né? Está havendo falha em um desses dois pontos aqui, a riqueza espiritual ou a riqueza intelectual, está faltando. Quando as duas coisas estão juntas, você começa a ter riqueza material. E não é uma riqueza material que é um pouquinho, é riqueza material que é constante. Você não corre risco de perder, sabe por quê? Porque a tua mente não está apegada à riqueza material. Ela é consequência dessa harmonia entre riqueza espiritual e riqueza intelectual. A sua mente está focada na riqueza espiritual. Você usa o seu intelecto para estimular ainda mais o fluxo da riqueza espiritual. Essa harmonia entre essas duas características faz com que tenham riqueza material. Agora imagina o seguinte, uma pessoa de primeira fase, uma pessoa que está na superfície da consciência, apegada aos 5 sentidos, ela vai ficar buscando incansavelmente a riqueza material. Ela pode até buscar, ela pode até tentar desenvolver a riqueza intelectual para ter mais riqueza material. Mas o que acontece com essa pessoa por não ter a riqueza espiritual nesse processo? Ela vai ter perdas, ela vai ter prejuízos, ela vai viver com medo de perder se ela tiver alcançado esse dinheiro todo, né? O dinheiro, a riqueza, sei lá, seja lá qual for a referência para ela vai viver com medo de perder, vai desconfiar das pessoas, não vai ter paz. Então, quando você vê as pessoas falando assim, mas dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. Eu falei assim, olha, pode até não ser tudo, mas que dinheiro é um instrumento para ajudar milhares de pessoas é. Um pobre não pode ajudar ninguém. Um rico pode ajudar milhares. E se você é aquela pessoa que gosta de ajudar, é muito melhor que você queira ser rico. Para você ajudar mesmo. Não só as pessoas da sua família, mas para você ajudar instituições, para você ajudar pessoas. Enfim, né? A gente precisa pensar dessa forma. Então, quando nós olhamos essas pessoas que têm esse apego material, quando fala dinheiro não é tudo, essas pessoas estão olhando apenas para essa característica, para esse ponto da questão da riqueza e da abundância. Ela só está olhando com esse foco para a riqueza material. Agora, quando você adquire a riqueza material, quando ela vem por acréscimo, porque você alinhou a riqueza espiritual e a riqueza intelectual, você está no fluxo e você tem clareza.
Olha que lindo. Você está no fluxo do Espírito e você tem clareza. Fluxo do Espírito, eu tenho uma relação com o Pai. Eu e o Pai somos um só. Clareza, né? A paz que excede todo entendimento. Nada exterior é capaz de abalar a minha relação com o infinito que me habita. E aí eu vou dar um exemplo para você. Você já viu aquelas pessoas que porventura perdem tudo ou sofrem alguma coisa assim, mas elas são extremamente espiritualizadas, têm um mindset, têm uma mentalidade assim fantástica, são espiritualizadas, são pessoas que gostam de ajudar, que, sabe, estão ali naquele fluxo, elas realmente estão no fluxo. E de alguma forma elas têm essa clareza, esse controle emocional junto com uma mente bem nutrida, né? Uma mentalidade muito boa. O que acontece com essas pessoas quando perdem as coisas? Elas em pouquíssimo tempo reconstroem algo muito maior do que o que era antes. Vocês já viram isso acontecer? Por que isso acontece? Porque elas não estão focadas no dinheiro, elas estão focadas nesses dois itens aqui, a riqueza espiritual e a riqueza intelectual. Elas estão sempre se aprimorando, estão sempre buscando o infinito dentro delas. Elas se aprimoram e buscam o infinito dentro delas. Se aprimoram e estão em relacionamento com esse campo de criatividade intensa, né? Estão nesse campo de interação com essa presença dentro delas. E aí, mesmo que aconteça, né, alguma coisa, elas tendem a fazer muito mais do que tinham antes. Isso, gente, significa essa interação. Quando a pessoa está perseguindo apenas a riqueza material, ela acaba perdendo-se a conquista ou não conquistando. Agora, quando você entende que o poder, como ele disse aqui antes, né? O poder vem do Espírito, né? Está dentro. Você tem essa consciência. Você já cuidou do seu emocional, você está ali tranquilo, você está em paz. Você nutre a sua mente com coisas benéficas. A gente viu lá na aula do Joseph Murphy, foi a primeira aula, que a gente viu o quanto que a nossa mente ela é impressionável com as coisas. Quando você começa a trazer as impressões mais adequadas, alinhadas, nutrindo a tua mente, o teu coração, com sentimentos de abundância, com sentimentos de alegria, prosperidade, nesse estado de paz, quando une as duas coisas, você tem a espiritualidade, né? Você tem ali o espírito junto com o equilíbrio emocional e mental, trazendo como resultado benefícios materiais. Por isso que Cristo dizia, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É um só coração, uma só mente. União. Equilíbrio, harmonia. E o resultado é tudo que você deseja vem a você. Bem simples, né? E aqui eu acabei não colocando na figurinha, mas ela tá na postagem. Deixa eu ver se eu a encontro aqui. Eu acho que eu nem não vai estar aqui. Coloquei na postagem que tá no meu feed, mas eu vou ler a frase para vocês. E aí ele fala assim, ó, se você compreendeu, deixa eu até mudar aqui a minha. Se você compreendeu o espírito da abundância, não poderá evitar de atrair para si os bens materiais, assim como aquela riqueza superior que não é medida por um padrão monetário. Ou seja, você vai trabalhar no nível de riqueza que vai muito além de apenas o padrão monetário. Se você compreender o espírito da riqueza, esse espírito da abundância, tá? Vou liberar aqui o chat agora para tirar a dúvida de vocês. Se alguém tiver dúvida, vê o comentário, né? Pronto. Agora vocês podem comentar, gente. Ficaram com dúvida? Fez sentido aí? Quem se conectou com isso? Hoje é bem rapidinho, porque eu peguei um trecho pequeno, porque ele vai aprofundando e se a gente aprofundar mais fica confuso. Eu vou deixar algumas coisas aqui, eu vou deixar para aula de metafísica na semana que vem, né? Metafísica da prosperidade. Fez sentido? Muito legal muito legal essa fórmula, né? Faz a gente entender da melhor maneira possível, né? E eu acho ele maravilhoso, gente.
Boa noite, Gilvan. Seja bem-vindo. Riqueza intelectual e os pensamentos. Não, a riqueza intelectual é quando você nutre a sua mente com conhecimentos, tá, que estão ligados à espiritualidade. Ou seja, eu busco compreender essa relação que eu tenho com o infinito dentro de mim. E trabalho o meu emocional. A história do domínio próprio, né? Do domínio próprio que a gente vê lá na Bíblia. É você estar em paz com os seus sentimentos, sabe? As situações exteriores, elas não atacam, elas não abalam. Você está naquele estado de paz que excede o entendimento. Tipo, ó, o caos está acontecendo aqui, mas dentro de mim, né? O Pai que está em mim é que faz as obras. Então, isso está resolvido. Eu só vou assistir isso ser resolvido. Então você não se abala, não é aquela pessoa que faz aquele drama, desespera e perde as estribeiras e fica com medo e não sabe o que fazer. Você deixa de ser essa pessoa. Você passa a ser guiado pelo infinito, né? Que é onisciente, onipresente, onipotente dentro de você. Entende? Então há uma diferença muito grande nisso. Então se nutrir, né, essa riqueza intelectual não é você ler qualquer coisa. É você estar tendo a preocupação de se nutrir e conhecer aquilo que realmente vai ser um diferencial para você em termos espirituais, tá? A riqueza espiritual é o fluxo. Eu falei de você conhecer a sua identidade espiritual, de você saber do seu relacionamento com o infinito. São os dois itens que vão mexer com a sua riqueza espiritual. Você sabe que... qual é a sua identidade espiritual? Eu falei no começo. Você foi feito imagem e semelhança do Criador. Você é filho dele. Existe um conteúdo dentro de você que comunica com o conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo. Isso é unidade, isso é o princípio da unidade. Relacionamento. Por que eu preciso me relacionar com esse infinito? Porque ele é o poder que me habita. Se eu não venho e não vou, melhor, se eu não vou até esse poder, se eu não busco esse poder aqui dentro, não entendo como funciona essa dinâmica, as regras, né, desse relacionamento, eu vou continuar perdido, eu não vou entrar no fluxo. Eu vou continuar naquele estado de, Deus que está em algum lugar no céu, por favor, não me castigue, me abençoe e traga aqui o que eu preciso. E você vai ficar nesse tipo de súplica que não faz sentido quando você tem compreensão do Espírito. Então, buscar essa relação, vivenciá-la, estar nessa unidade é o que faz toda a diferença. É o que começa. Isso é a riqueza espiritual. E aí a riqueza intelectual é mente, cuidar da mente e das emoções. Fazer com que elas se apoiem, que elas entrem num estado de equilíbrio, né? E esse equilíbrio, com as duas riquezas juntos, é que faz manifestar a riqueza material. Salles de Vilena, né? Tá perguntando. É verdade que se assistirmos... Gente, esse barulho é meu gatinho. É o meu gatinho querendo entrar na sala. Ele é terrível, ele bate na porta mesmo. É verdade que se assistirmos, mentalizarmos e buscarmos nos cercar de pensamentos e informações que consideramos ricas, atraímos isso para a gente? Sim. Por quê? Porque você está se nutrindo. Lembra que ele falou? Nutra-se de sentimentos de riqueza. O que seria isso? Sentimentos ou pensamentos de riqueza? O que seria isso? É estar vendo aquilo que agrada, sabe? Aquilo que tem coerência com o que você considera riqueza. Tá? Tem que ter essa coerência, né, dentro de você. Não é a riqueza para o outro. Por exemplo, tem gente que tem esse valor pessoal de, não, eu quero ter um carro ultra mega... Falei, gente, carro é só o transporte, né? Então, tipo, tem Uber, que é ótimo, né? Então, tem gente que quer ter aquele carrão, né, pra ostentar, mas é o valor da pessoa, tá tudo bem, não sou contra nada disso não, tá? Mas são os valores. Então, assim, o que é riqueza pra você, de fato? Sabe? O que é riqueza? Então, entenda esse valor, né, da riqueza para você e nutra-se de pensamentos e sentimentos que estão em coerência com isso que você considera riqueza na sua vida. Isso vai fazendo com que a sua mente vá assimilando, ela vai se nutrindo disso. Seus sentimentos vão apaziguando. Mas o que normalmente acontece? A pessoa vai atrás desses pensamentos relacionados à riqueza e o sentimento dela
tá programado de forma oposta. O que é o sentimento programado de forma oposta? Isso não é para você, você não é merecedor. Você sente, sabe, incômodo de só em você pensar que, poxa, para que eu vou ficar vendo isso? Eu não posso ter. Aí aquele sentimento, sabe, que trava o coração. Aí você tá em briga, entende? A riqueza intelectual, ó, tem que ter pensamento e sentimento. Pensamento que é uma coisa, tá tentando se nutrir de uma coisa boa, mas o sentimento é totalmente programado de forma oposta. Então tem aí a reprogramação quântica que te ajuda nesse processo de forma rápida. É uma das situações, né? Uma das técnicas, né, que eu uso, que foi o método que eu desenvolvi. Mas você pode ter outros métodos. Se você, né, conhecer algum que possa te ajudar a fazer esse trabalho, faça uso. Isso vai fazer diferença, sim. Ah, que legal, gente. A Karina aqui, tá todo mundo falando. Ok, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Sim, os sentimentos sempre são uma forma de oração. Sentimentos são sim uma forma de oração. E as orações mais poderosas, né? Vocês sabem que o coração deixa eu ver se cabe falar isso aqui, mas vamos lá. Vocês sabem que o coração ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente do que o do nosso cérebro. Então, quando nós estamos sentindo algo com muita intensidade, o campo eletromagnético criado por esses sentimentos é gigantesco. Os animais sentem isso. Os animais percebem isso. A gente também percebe isso. A gente troca muita informação nesse campo eletromagnético do coração. E é essa frequência do coração que comunica com o nosso subconsciente. Às vezes você fica naquela história de pensar positivo, de ficar repetindo, né, frases, palavras, para ver se muda alguma coisa, e na verdade você não está sentindo. Agora, se você sentir, aí sim. Por exemplo, Neville Goddard tem um livro chamado Sentir é o Segredo. Quem tiver aí curiosidade, né? Vocês encontram um PDF tranquilo na internet aí. Leiam, vocês vão ler esse livro, vocês vão ler meia hora. É maravilhoso para você entender um pouco essa dinâmica do sentimento em relação ao subconsciente e essa questão do sentimento ser uma oração. Sim, o sentimento é uma oração, que não é uma palavra, né? É uma frequência que é poderosa, né? Que bom, Vanessa, gratidão. Tem um gatinho miando? Tem, é o meu gordinho aqui, o número 2. Sim, a Bíblia explicada pela metafísica te amplia muito a visão, né, do ensinamento, né? Eu falo que você alcança a essência do que o Cristo realmente veio dizer, né? Infelizmente, algumas religiões travaram apenas na parte física do contexto, né? Na parte, talvez até tentando trazer uma parte ritualística, mas não era disso que ele falava, né? Enfim, a gente vai abrindo isso aqui, né, aos pouquinhos. Tinha esquecido de acreditar que o todo em mim vai providenciar. Já providenciou. Você só abre espaço para ele preencher. A gente viu aqui numa live, essas lives, gente, que a gente tá fazendo de aquece, estão todas no meu IGTV. Você pode ir nas lives anteriores, você vai entender como isso funciona. Porque quando você dá espaço para esse espírito atuar na sua vida, quer dizer, você está dando espaço. A natureza dele é ser onipresente. Ele vai preencher aquele espaço. Não tem espaço não preenchido pela presença. Onipresença significa isso. Então, quando você abre espaço na sua vida, na sua mente, no seu coração, para essa essência espiritual, essa consciência se apossar, né? Tomar forma dentro do teu espaço, aí você vê a coisa acontecendo. Já está tudo feito. Eu que agradeço, gente. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha, eu uso sempre bíblias de estudo, né? Então, eu não uso uma única bíblia. Eu uso a bíblia a nova tradução, né? Dos dias de hoje. Sempre o Ferreira de Almeida eu gosto. E você tem também a bíblia que eu gosto muito, que é a Mensagem, que foi feita por um trabalho de um pesquisador, que é teólogo, ele é um pesquisador, ele procurou trazer a tradução mais próxima possível, porque a nossa língua ela é muito pobre em relação ao grego.
Então ele procurou trazer o máximo possível de entendimento em relação, né, ao grego, a Bíblia grega, no grego e hebraico, né, para o nosso entendimento. Então a Bíblia ficou assim uma joia, sabe? Para quem gosta de pesquisar. A mensagem você encontra na Amazon, tá, gente? É maravilhoso o estudo. Se vocês pegarem lá a mensagem, ler lá o João 17, começar a ler Eclesiastes, né, que é do Velho Testamento, você vai ler todo o livro de João, lindíssimo, os Coríntios. Nossa, gente, eu sou suspeita para falar, porque é lindo demais. Ó, a Simone está falando, riqueza para mim seria me encontrar dentro de mim mesmo, né, e assim entender muitas das situações que acontecem comigo. Aí que tá, quando você vai nesse encontro com você, não é muito para você entender dos problemas, é muito para você parar de ver os problemas. Imagina o seguinte, quando você tem esse encontro do infinito dentro de você, você passa a ver através dos olhos dele. Ele vê através de você e você vê através dele. É a unidade, né? É uma unidade. Então ele vê através de você, ele atua através de você, ele atua em você, para você e por você. Então você só consegue entender essa dinâmica quando você consegue fazer essa integração dentro da sua percepção, tá? Porque integrada você já está, todos nós já estamos. Só que se a nossa percepção está muito na superfície da consciência, na primeira fase, sendo dominado ali pelo ego, a gente tem dificuldade, a gente só enxerga os problemas. E tudo gira em torno dos problemas. Eu não vou para Deus para resolver os problemas, porque em Deus nem existe problema. Então eu quero aprender a olhar como Deus vê. Como que Deus vê os problemas? Resolvidos. Percebe a diferença? E a gente vai desenvolvendo. Entenda que isso não é um botão que a gente aperta. A gente desenvolve esse relacionamento. É como realmente um casamento. Porque quando você está em união com uma pessoa, você começa a perceber os gostos, os comportamentos, como que essa pessoa atua, qual é o jeito dessa pessoa. Imagina você conhecer o jeito do divino dentro de você. Como é que ele vê? Como é que ele encara? Aquilo que é desafio para você, para ele não é nada. Né? É ele que faz tudo, Cristo dizia, é ele que faz as obras, tudo. Então é muito diferente você começar a pensar no relacionamento espiritual interior desta forma. Você não vai para resolver problemas porque em Deus, no plano, né, nessa visão do Espírito, nem existe problema. Que está lá escrito, Deus é tão puro de olhos que não vê o mal. Então essa pureza. Gente, ó o meu gatinho batendo na porta aí de novo. Ai, ai. Ó, o Gilvan tá falando aqui. Luquinho. Riqueza para mim é ter fé em Deus, seguir meu propósito, né? Levar o bem e viver a vida com amor, na essência raiz e com base nos meus valores, levando isso tudo ao mundo. Então, são os valores de riqueza, né? Bom, o Ponopono é uma técnica havaiana para a limpeza do subconsciente. Né? Ele vai limpar memórias que estão ali travando, de alguma forma, esse fluxo do espírito em você. Se você não compreender a essência da prática, da técnica, você vai usar o Ho'oponopono numa fase apenas de superfície. E aí eu aconselho você a estudar a respeito para poder utilizar isso melhor. O nome do livro que eu falei? Neville Goddard. Neville Goddard, o nome do livro, Sentir é o Segredo. Muito obrigada, aí o pessoal já até colocou. Tem audiobook também no YouTube. Aconselho, gente, ouça uma vez, ouça duas. À medida que vocês vão ouvindo, aquilo vai sendo apresentado assim, vai entrando, né, no seu inconsciente. Riqueza para mim é viver a manifestação diariamente. É ver Deus operando, né? Isso é uma riqueza, realmente. Eu que agradeço. Então é isso, gente.
Amanhã, lembrando que temos mais. E prestem atenção que daqui a pouco, às 21h21, estarei lá no YouTube, junto com Paulo Castilho. Paulo Castilho foi convidada lá para falar sobre consciência e espiritualidade. É um bate-papo que a gente vai falar sobre esse tema. Então tá todo mundo aqui convidado, tá? Fica ligado aqui no meu stories que vocês vão subir. Eu vou botar o link do YouTube dele, tá? Para vocês acompanharem lá com a gente. Vai ser muito legal ver vocês comigo lá no YouTube, tá bom? Gratidão, gratidão mesmo. Viu, gente? E não esqueçam, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso curso gratuito da Metafísica da Prosperidade. Isso aqui que a gente está vendo, gente, é o que a gente chamaria de tira-gosto, hein? É só um pouquinho. Lá no curso a gente vai aprofundar muito mais, vocês vão entender muito mais, porque vocês vão compreender, né? Os princípios, as leis, vocês vão se conectar com esse entendimento ainda de forma mais íntima e mais profunda. Às 21h21, tá? Paulo Castilho, tá ele aqui, ó. Olha lá, já botou aqui, ó. youtube.com/Paulo Castilho. Entrem lá, sigam. Daqui a pouco, 21h21, a gente entra no ar. E quem tiver qualquer dúvida, gente, pode mandar aqui no direct, pode tirar, né? Fazer seus comentários, suas dúvidas. É muito bom saber que você tá aí, interagindo, querendo aprender, melhorar. É isso que dá sentido à nossa vida, viu? E essas figurinhas, né, que eu criei aqui pra gente fazer a nossa live, eu vou colocar também no meu stories. Vocês vão poder printar e salvar, tá bom? Que assim vocês já guardam aí com vocês e fica pra sua lembrança, né? É bom pra você usar de lembrete, né? De vez em quando você vai lá e olha, isso aqui, eu tô fora da linha, tô errando o alvo. E aí você volta pra essa essência, pra essa unidade, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho, 21h21. Hoje tem dobradinha aí de Alê, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aturar. Pois é, gente. Então, vamos lá, né? Dia 21, 21 e 21. Foi ele que escolheu, hein? Ele sabe das coisas aí, ó. Gratidão, gente. Até daqui a pouco, hein? Voltamos. Beijos. 21h21, Yara. Tá? Tchau, tchau.